Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Adaelso Gomes. Antes de estar iniciando a nossa lição, quero vos fazer um convite. Se inscreva em nosso canal, deixa aquele like e compartilha este conteúdo, meus irmãos. Nós estamos agora na matéria de pneumatologia. Estamos na matéria de pneumatologia. Este livro aqui, você que ainda não tem, adquira já o seu pedindo pelo número de contato que está na descrição do vídeo. É o nosso livro de pneumatologia. Iremos estar iniciando online este conteúdo hoje, tá bom? Hoje vai ser liberada a nossa primeira aula e vamos que vamos. Só que hoje eu vou dar para vocês a aula, não pelo livro, mas sim pelo PDF, pelo celular, tá bom? Vamos que vamos, meu irmão, estudar um pouco a palavra de Deus. Hoje o vídeo vai ser bastante simples, vai ser apenas uma rápida introdução. Já a próxima lição vai estar sendo um pouco mais pesada. Vamos lá preparar o terreno para plantar em nome de Jesus. Meus irmãos, você que tem aí o teu PDF, você que tem aí a tua apostila, o PDF é na página de número 3, a apostila é na página de número 4, aonde se encontra a lição de número 1, que tem como assunto a introdução, meus irmãos. Nossa introdução aí vai estar explicando, ou melhor, deixando 4 perguntas muito interessantes. Primeiramente, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa? Essa é a segunda pergunta. Quem são ou quais são as obras do Espírito Santo? A terceira pergunta. E o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? São basicamente, no meio dessas 4 perguntas, que nós iremos estar estudando toda esta apostila. Muitos conteúdo interessante, muitos conteúdo enriquecedor, que nós iremos estar comentando tanto nesta aula como nas demais que estão para vir. A doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, é uma doutrina muito interessante, mas todavia é uma doutrina que muitas pessoas têm medo de falar a respeito dela. Pelo Espírito Santo ser algo assim um pouco sensível de ser comentado, por mais que a Bíblia, no seu corpo totalitário, vai estar explicando ou mostrando a pessoa do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Desde o Gênesis, quando nós iremos comentar aqui mais na frente, desde quando no versículo de número 2, do capítulo de número 1, vai estar falando que o Espírito de Deus se sobre a face das águas, até mesmo em Apocalipse, quando a carta para as igrejas da Ásia Menor vai estar deixando um versículo muito interessante, quando fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Percebemos que o Espírito de Deus está em todo o corpo bíblico, está em todo o corpo canônico. Isso aqui é algo muito interessante. Se nós pararmos para estudar do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, depois vamos lá para Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, que também poderia ser conhecido como Atos do Espírito Santo. Depois continuamos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossense, Tessalonicense, também 1ª e 2ª Timóteo. Depois continuamos com Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. Percebemos que em todo o corpo bíblico tem, meu irmão, um ensinamento a respeito da pessoa do Espírito Santo. Apenas no Novo Testamento temos lá a 2ª e a 3ª João, que não vão estar entrando em muito detalhe a respeito do Espírito Santo, mas 1ª João é algo estarrecedor quando tocamos no assunto do Espírito Santo. Então essa doutrina que nós iremos estar abordando neste mês, nesta trajetória que iremos estar iniciando através dessa videoaula, eu quero chamar os irmãos bastante atenção para este conteúdo. Vamos lá, meus irmãos. Primeiramente, vamos estar aí na página de número 4, a existência do Espírito Santo. Eu vou dar apenas
uma rápida explicada sobre este assunto. Os irmãos que nos acompanham, preste bastante atenção nisso aí, que vai ser algo muito importante para quando você for fazer ou realizar o conteúdo da nossa prova, tá bom? Vamos lá. Nos diz assim: a existência do Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1 e versículo de número 2. Percebemos que o Espírito de Deus já está presente desde o Gênesis capítulo de número 1. Vamos lá, versículo de número 11 de Apocalipse capítulo de número 2 também nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então percebemos que o Espírito Santo está em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, desde o Bereshit, desde o princípio, até mesmo a revelação, a última revelação bíblica revelada para o apóstolo João. Vamos lá. Etimologia da palavra pneumatologia. O termo pneumatologia vem de duas palavras gregas: pneuma, que significa espírito, e logia, que significa estudo ou tratado. Portanto, a palavra pneumatologia significa estudo ou doutrina do Espírito Santo. Preste muita atenção nisso aí. É interessante quando esta matéria, diferentemente da paracletologia, que nós também iremos comentar um pouco mais na frente, essa nossa matéria de pneumatologia vai estar estudando a respeito do Espírito Santo. Isso aqui é muito interessante para nós continuarmos neste raciocínio: estudo ou doutrina do Espírito Santo. Este termo, pneumatologia ou pneuma, significa espírito, ocorre por 220 vezes apenas no Novo Testamento. Paracletologia. Este termo, paracleto, vem do grego e significa aquele que vem para socorrer, aquele que vem para assistir, aquele que vem para ajudar. Percebemos que, diferente deste pneumatologia, a paracletologia vai estar apontando mais para uma visão de ajudador, de consolador. Sabemos que isso também é a função do Espírito Santo. Já a pneumatologia vai estar tratando o Espírito Santo na sua pessoa total. Não só o ajudador, nem só o consolador, mas sim da sua pessoa totalitária. Vamos lá. Sua existência. A existência do Espírito Santo é algo incontestável, pois ele é uma pessoa de fato, doado de personalidade. Tanto provas bíblicas como experiência de pessoas extras bíblicas têm provado a existência do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santa Trindade. Nós comentamos isso aqui em nossa matéria, em nossa aula presencial, quando eu comentei para os irmãos dizendo que no céu não existe hierarquia na Trindade. Não existe um maior do que o outro na Trindade, pois os três são Deus. Os três são Deus, e isto é algo muito interessante para nós comentarmos. Isso aqui, mais na frente, nós iremos estar estudando com bastante detalhe. Os irmãos que estão na nossa aula presencial, já comentamos também a respeito deste assunto, pois são um assunto muito interessante para estar sendo revelado para o estudante de teologia. Vamos lá, vamos dar um pulinho aí. O Espírito Santo está presente em 5 pontos principais. Primeiramente, ele está na criação do universo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2. Percebemos que o Espírito Santo está no princípio da criação. Antes que existisse, vamos lá, meus irmãos, as constelações estelares, antes que existisse o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, o Espírito Santo já se movia sobre a face das águas. Então, ele estava lá. Vamos lá. 2. Segundo ponto. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26. Percebemos que essa expressão que façamos aponta mais de uma pessoa. Percebemos o Espírito Santo como pessoa presente lá também. Terceiro ponto. Então disse o Senhor Deus, meus irmãos:
Eis que o homem é como um de nós. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 22. Aponta também esse nós para mais de uma pessoa, ou mais que um ser pessoal. Quarto ponto, no julgamento sobre o dilúvio. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 3. Então percebemos que o Espírito do Senhor também estava ali, naquele ato ou naqueles acontecimentos, desde, vamos lá, o anúncio do dilúvio para a terra daquele tempo. Vamos lá. Sobre a construção da Torre de Babel. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 7. Então percebemos que esse desçamos também aponta para mais que uma pessoa. Isso aqui é algo muito interessante. Aí tem um conteúdo muito legal que vai estar falando aí a personalidade do Espírito Santo. Você que tem aí teu conteúdo em PDF ou em apostila, você que não tem em PDF nem em apostila e quer adquirir, manda mensagem para mim que nós iremos estar, se Deus nos permitir, resolvendo aí este teu problema, tá bom? E não te preocupe que a apostila chega em qualquer lugar que você se encontra. Nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro. A nossa matriz é ali em São Paulo. Mas se você está no Rio Grande do Sul, está no Acre, está no Rio Grande do Norte, a apostila chega para você, tá bom? Vamos que vamos. Então você que tem essa apostila na tua casa, você que já tem aí esta matéria aí em PDF também, faça um bom proveito, leia aí essa personalidade de Deus, que é algo muito interessante, tá bom? Vamos lá, vamos pular para o terceiro ponto, vamos deixar o vídeo aí um pouco mais curto e vamos que vamos. Terceiro ponto, a divindade do Espírito Santo. Vamos lá, diz assim. E respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá a sua sombra. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 35. Aqui tem uns argumentos muito interessantes quando nós comentamos em nossa aula, quando quisemos estar mostrando aí a respeito que muitos acreditam que o Pai de Jesus é o Espírito Santo, por causa também deste versículo, que fala que descerá sobre ti o Espírito Santo. Mas percebemos que aí também aparece a outra pessoa. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então percebemos tanto o Espírito Santo como também a sombra do Altíssimo. A presença de Deus está aí envolvida, tanto do Deus Espírito como também do Pai. Está presente aí em todos estes atos, na concepção ali do menino no ventre de Maria. Isso aqui é algo muito interessante. Esse versículo nunca aponta que o Espírito Santo seria o Pai de Jesus, mas sim está apontando que o Espírito Santo também é Deus. Que o Espírito Santo estava lá porque ele também é Deus, ele faz parte da essência de Deus, naquela tão conhecida Santíssima Trindade que nós já comentamos aqui em aulas anteriores. Vamos lá. O Espírito Santo possui atributos. Vamos lá. O Espírito Santo, ele é eterno. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 14. Muitos acreditam que o Espírito Santo, depois de, vamos lá, que encerrasse o seu dever aqui nesta terra, ele vai estar parando de existir. Muitos acreditam que no céu não existirá o Espírito Santo, mas isto é um grande equívoco, meus irmãos, porque o Espírito também é conhecido como o Espírito eterno, isto é, não pode parar de existir, por ele estar com o atributo da eternidade. Então, antes que o homem fosse homem, o Espírito já era o Espírito. Isso aqui é algo muito interessante e nunca vai parar de existir. O Espírito Santo também é onipresente. Nós iremos comentar isso aqui mais na frente lá. Onipresente, né, meus irmãos? Está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo também é onisciente. Deixa eu ler só os versículos aqui para os irmãos. Onipresente. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139, verso de número 7. O Espírito Santo é onisciente, mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Percebemos que ele é onisciente, isto é, tudo conhece. O Espírito Santo também é onipotente, mas um só é o mesmo Espírito,
opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então percebemos ele também com todo o poder. Ele é poderoso, meus irmãos. Isso aqui é algo muito interessante. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 11. Então percebemos aqui um versículo muito importante. Vamos lá. Sua divindade. O Espírito Santo é divino, porque faz parte da Trindade. O Pai é Deus, Mateus capítulo de número 6, versículo 8. O Filho é Deus, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. O Espírito Santo é Deus. Apocalipse capítulo, Atos dos Apóstolos, perdão, meus irmãos, capítulo 5, versículo de número 3 e 4. Vamos lá. Obras como divino que ele operou. Os irmãos leem na sua casa. Eu vou pegar apenas esse ponto aqui embaixo que fala: o seu nome revela a sua natureza. O nome do Espírito Santo, a expressão Espírito Santo só ocorre por 3 vezes no Antigo Testamento. Então vamos lá, meus irmãos. Isso aqui é algo muito interessante porque aparecem muitas aparições do Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Elohim, e muitas aparições, mas já a expressão o Espírito Santo aparece apenas 3 vezes no Antigo Testamento, que é nos Salmos de número 51 e também em Isaías, que é as 3 aparições que vai estar expressando este nome Espírito Santo. Salmos 51, verso 11, Isaías capítulo 63, versículo 10 aparece, e também no versículo de número 11. Então aparece uma vez nos Salmos e 2 vezes no livro de Isaías, no capítulo de número 63, uma no versículo de número 10 e a outra no versículo de número 11. Então, fechamos aqui o Espírito Santo. Este nome, esta expressão, aparece apenas 3 vezes no Antigo Testamento. Isaías 63, versículo de número 10 e versículo de número 11, e também Salmo 51, verso de número 11. Isso aqui é algo muito importante. Vamos lá, dar outro salto aí para nós estarmos encerrando este vídeo. Os nomes do Espírito Santo. Aqui tem uma lista, meu irmão, tem uma lista muito grande. Muito conteúdo aí ficou para trás. Os irmãos leem isso em sua casa, deixamos aí muitos pontos para os irmãos estar meditando aí. Então, quero estar chamando essa atenção para os irmãos para estar meditando aí nesse texto base aí, que é muito interessante. Mas vamos lá. Quinto ponto. Os nomes do Espírito Santo. Aqui aparece uma série de nomes, juntamente com os seus textos bíblicos em sua lateral. Eu não vou comentar sobre eles, que são muitos nomes. Aí os irmãos medite esses nomes aí, nesses textos bíblicos aí em tua casa. Vamos lá. Nome do Espírito Santo no livro de Isaías, capítulo de número 11. Meus irmãos, isso aqui é algo muito interessante. Isaías, capítulo de número 11, vai estar mostrando, digamos lá, 7 nomes. 7 nomes para o Espírito Santo, que muitos acreditam que mais na frente, em Apocalipse, vai estar apontando para como se fosse 7 espíritos, que eu expliquei para os irmãos isso em nossa aula presencial, que é algo muito interessante. Vamos lá. Nome do Espírito Santo no livro de Isaías. Vamos só meditar nisso aqui para estar encerrando o vídeo. Vamos lá. No livro do profeta Isaías é mencionado 7 nomes do Espírito Santo. Conclui que não são 7 espíritos, literalmente, como fala em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1. Mas são 7 qualidades ou características de um só Espírito. Temos que seguir a regra da hermenêutica para podermos interpretar o texto bíblico. A primeira regra da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então vamos lá, meus irmãos, seguindo essa regra da hermenêutica, iremos compreender que ninguém precisa inventar nada para estar trazendo uma explicação bíblica, mas ela mesma interpreta ela mesma. Então percebemos aqui que esses 7 nomes que aparecem lá. Primeiro, Espírito do Senhor. Vamos lá. Revela inteiramente que o Espírito Santo está ligado à Santa Trindade, tanto Pai como Filho, isto é, o Espírito do Senhor. Então é apenas, meu irmão, uma maneira, um nome para o mesmo Espírito, não é que é outro Espírito, é apenas um nome para o mesmo Espírito. Percebemos que o Espírito Santo era conhecido por diversos nomes nas Sagradas Escrituras. Isso aqui não é nada estranho para o leitor sincero da Bíblia. Vamos lá, segundo ponto, que é o segundo nome, Espírito de Sabedoria.
isto é, revela o conhecimento, ciência do Espírito Santo nas coisas ocultas e escondidas, pois ele penetra tudo. Então este Espírito da sabedoria é apenas um outro nome atribuído para o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito de inteligência mostra o poder intelectual do Espírito Santo, de saber ensinar e agir com muita inteligência. Ele sabe administrar bem. Percebemos lá em Atos capítulo de número 13, versículo de número 2, que é um texto também muito interessante a respeito da administração do Espírito Santo, a qual está também em cima desta apostila lá, os irmãos leiam lá, tá bom? O Espírito Santo mostra seu poder de inteligência na distribuição e administração dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, também é um exemplo claro a respeito disso. Quarto nome, o Espírito de conselho. O conselho do Espírito Santo ultrapassa todos os conselhos dos seres humanos, pois seu conselho é conselho de Deus. Então é apenas outro nome, é Espírito de conselho. Espírito de fortaleza. Revela seu total poder, isto é, da sua onipotência. Ele é um ser todo-poderoso. Ajuda, intercede por nós em nossas fraquezas, como se encontra em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Então, apenas mais um nome atribuído para o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Sétimo e último ponto, para estarmos encerrando aqui. Espírito de temor do Senhor, que fala, a palavra temor tem dois significados no presente texto em foco. Nos fala de um tipo de temor, de sua reta justiça de Deus, e também do princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Aí os textos básicos em Isaías, capítulo 11, versículo 3 e 5, e também Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 7. Então percebemos que não existe 7 espíritos propriamente dito, mas sim, eu trago isso com uma alusão muito interessante. Eu trago isso para o número 7, apontando para a perfeição, que a numerologia judaica é muito querido para eles lá. E isso aqui é algo muito interessante porque quando a Bíblia fala a respeito de número 7, nós olhamos para isso aí e entendemos o número perfeito. Então, quando fala o Espírito e 7, eu entendo ali que é o Espírito perfeito, o Espírito da perfeição, isto é, o Espírito de Deus. É igual como se abrirmos, por exemplo, em Apocalipse, capítulo de número 4, quando vamos estar compreendendo ali um cordeiro que parecia que tinha sido morto, oferecido em sacrifício, mas ele estava em pé, e esse cordeiro tinha 7 chifres, tão como 7 olhos. Aí vemos as pessoas desenhando algumas figuras bizarras deste cordeiro, mas nós entendemos ali que ali é uma visão simbólica. O número 7 apontando para chifre, o chifre significa força na Bíblia. Agora imagina um cordeiro que parecia que tinha sido sacrificado ou oferecido em sacrifício, ele estava com 7 chifres, então mostra ali um cordeiro com a força perfeita, um cordeiro todo-poderoso, que faz uma alusão para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. E também fala que esse cordeiro tinha 7 olhos. Novamente eu repito, olhos vai fazer a pessoa, obviamente, enxergar, dar uma visão. E o número 7, perfeita, isto é, visão perfeita, que o Senhor enxerga tudo com perfeição. Então esse cordeiro tinha tanta força perfeita, quanto também tinha a visão perfeita. Então o número 7, diferentemente como os irmãos trazem aqui, alguns, vamos dizer assim, traz uma alusão como se tivesse 7 espíritos espalhados, mas a Bíblia fala que só existe um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Então a Bíblia não vai estar contradizendo ela mesma. Então percebemos lá que sim, que é o Espírito perfeito, o Espírito da perfeição, assim também como o Cordeiro em Apocalipse vai estar mostrando também que é um Cordeiro perfeito em força, perfeito em visão. Traduzindo, foi o sacrifício perfeito, Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? Eu vos espero na segunda lição. Próxima semana iremos estar trazendo para vocês aqui, mas compartilhe aí este vídeo, se inscreva em nosso canal e obrigado por até aqui você ter nos acompanhado. Qualquer dúvida, manda mensagem pelo WhatsApp que nós iremos estar tirando a sua dúvida. Que Deus em Cristo te abençoe e até lá, em nome de Jesus. Adquire sua apostila e vamos enriquecer em conhecimento cada dia mais e mais para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.